no livro de Isaías, capítulo 53, e o verso 1. Nós vamos ler o capítulo todo, até o 12. Não é muito grande. Bem, quem achou isso também? Eu acabei de falar da prova de vida. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz amém. Quem achou que não diz amém? Amém. Só misericórdia, hein? Já pensou para trabalhar esse bando de soldado da guerra, sem arma? Não vai dar certo. Traz a Bíblia para a igreja. Amém? Vamos ler? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Prosseguindo, versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou com ele, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11: ele verá, lê comigo esse, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor, fala conosco essa noite, eu te peço, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus, ele é poderoso, né? Ontem à noite, nós chegamos em casa, a pastora Mara foi para o escritório preparar a palavra do culto das 9, eu fui para o quarto preparar a palavra do culto das 18. E por incrível que pareça, o Espírito é o mesmo.
Nossa, que coisa, né? E o Espírito nos direcionou, sem nós conversarmos. A pastora ministrou hoje cedo em Isaías 53, e o Espírito me levou a Isaías 53 também, no mesmo dia, porque o Senhor ele tem algo a nos ensinar. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que o Espírito ele veio ministrando no meu coração ao longo desses últimos dias, aqui em Isaías 53, desde da nossa inauguração, do nosso culto, no dia 1º de agosto, da inauguração do nosso mês. O Espírito tem ministrado no meu coração dentro de Isaías 53, para eu compartilhar com vocês hoje, porque o verso 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém? Ou seja, nós já fomos ministrados que no nosso culto, na nossa live de consagração do mês, que o fruto, ele não é simplesmente aquilo que nós colhemos, mas é tudo aquilo que nos dá resultado. O fruto, ele é o resultado de um trabalho. E nós lemos em Isaías 53, versículo 11, que ele viu o fruto do penoso trabalho da alma dele e se alegrou. Que fruto é esse? Levanta a sua mão e fala assim, ó: eu sou esse fruto. Amém? Eu e você somos esse fruto. Amém? Porque através do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele declara: Pai, está consumado, e ali ele entrega o Espírito dele ao Pai, naquele momento estava consumado. A nossa cédula do pecado da nossa vida, que nos levava à morte, foi paga na cruz do Calvário. Só que quando a gente pensa, e a gente lê esse texto que fala que ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria, a gente limita esse penoso trabalho aos 3 anos de ministério de Jesus. E não é somente os 3 anos do ministério de Jesus, mas desde o dia em que o homem ele pecou no jardim de Deus, no Éden, no jardim do Éden, o Senhor passa então a criar um plano de redenção para a vida daquele homem. Gênesis capítulo 13. Ele vai nos falar da queda do homem. Vamos lá? Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que o Senhor disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, Deus havia dado uma direção, e a mulher tinha conhecimento dessa direção, porque ela falou para a serpente: olha, o Senhor falou com Adão, e ele falou comigo, que desta árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer dela, nós podemos comer de todas as demais, menos dessa. E nós conhecemos a história, a conversa dele se desenrola, e por fim, tanto Eva como Adão acabam comendo daquele fruto. Ou seja, Deus havia dado uma ordem, uma direção, e mesmo assim eles desobedeceram. E porque Deus deu uma direção e eles saíram daquela direção, isso se chama pecado. Porque o pecado
A palavra pecado, como nós conhecemos, significa errar o caminho. Deus havia dado um caminho, uma direção para o homem. Olha, vocês podem comer de tudo, porém nesta árvore vocês não podem comer. E porque eles se desviaram do caminho, eles pecaram. Em Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, e pecado significa errar o caminho, e o homem tinha uma direção, um caminho a seguir, ele saiu desse caminho, ele pecou, então o salário dele seria a morte. O salário da humanidade agora passa a ser a morte. Ou seja, o homem que não conheceria a morte física, agora ele passa a ser alguém mortal. Ele passa a ser alguém que poderia morrer. E agora a morte, ela tem o poder de tocar na vida do homem, de ferir o homem e arrancar a vida que foi dada para ele no jardim de Deus. Amém até aqui? Amém. Só que Deus, ele me ama e Deus, ele te ama. E o penoso trabalho da alma do verbo de Deus, de Cristo, começa a entrar em ação, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Porque no versículo 22 de Gênesis 3, vamos ler o que está escrito junto lá? Abre para a gente, por favor, Isaac. Diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Por quê? Porque ele pecou, não, para que ele não comesse da árvore da vida. Volta no 22, vamos ler o texto. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O texto continua. Próximo. O Senhor Deus, por isso, para que ele não estendesse a mão, comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, e não tenha mais solução para a vida dele, ou seja, ele se torne um eterno pecador. É preferível que eu tire ele daqui, porque é um projeto que eu comecei, e por ser um projeto que eu comecei, eu não vou abandonar o projeto da humanidade. Por quê? Porque eu amei essa humanidade. E aí então o Senhor tira o homem do jardim de Deus, e ele começa então um penoso trabalho de redenção que levaria milhares de anos para se cumprir em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Em Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo 8, a palavra do Senhor diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o homem pecou na fundação do mundo. Naquele momento exato, no coração de Deus, o verbo se tornaria carne, e o verbo precisaria morrer para que aquele pecado cometido fosse pago. Ou seja, desde a fundação do mundo, não é nos 3 anos de ministério de Cristo aqui na terra. Às vezes a gente liga o ministério de Cristo
ministério dele exercendo, dos 33 anos de vida que ele esteve encarnado aqui na terra. Mas aqui começa esse penoso trabalho, porque desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Espiritualmente nós entendemos que tudo na nossa vida se define primeiro no mundo espiritual, para que depois ela se torne manifesta no mundo natural, ou seja, no mundo espiritual. Desde o princípio, o Cordeiro já havia sido morto no coração de Deus Pai. Amém? Amém. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Em Hebreus 11:17, a palavra fala: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. 18, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele está nos ensinando que assim como Abraão, no coração dele, quando ele recebeu a direção de Deus para sacrificar Isaque, no coração dele, Isaque já estava sacrificado, porque ele sabia que Deus era poderoso para trazer Isaque à vida e restituí-lo. Por quê? Porque ele era a promessa de Deus. Da mesma forma, no coração de Deus Pai, Cristo, o nosso Cristo, ele haveria de ser morto. Ele já estava morto antes mesmo da cruz. A cruz foi para consumar, por isso ele declara: está consumado. Aquilo que foi projetado, a morte que eu já sabia que eu passaria, agora está consumada. A restauração foi completa. Eles estão de volta na casa do Pai. Amém? Ou seja, quando Deus pede para sacrificar Isaque, no coração dele, Isaque já estava morto. Isaque já estava morto. Mas Isaque estava ali, pensa Abraão, olhando para Isaque, conversando com Isaque, colocando a lei no ombro de Isaque, mas no interior de Abraão, Isaque já estava morto. Porque ele confiava e cria que Deus era poderoso para fazer valer a promessa dele na sua vida. Deus, ele é poderoso para fazer as promessas dele se cumprirem na nossa vida. Amém? Continuando, Deus, ele fez uma aliança. Depois que Adão, ele peca no jardim, depois disso Deus faz aliança com Noé, Deus faz a aliança com Abraão, Deus faz aliança com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com tantos homens da palavra de Deus. Para quê? Para que tudo, cada aliança que Deus fez, a lei que Ele deu, tudo contribuísse para o nascimento de Cristo, a vida de Cristo aqui na terra e a morte de Cristo aqui na terra. Ou seja, tudo caminhou segundo um propósito. Qual que era esse propósito? Que um grande fruto fosse erguido a Deus, um grande fruto fosse entregue ao Pai, um grande fruto de vidas, a igreja de Jesus Cristo, a minha vida, a sua vida e de todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor hoje, é fruto dessa entrega, é fruto desse sacrifício, é fruto desta aliança. Ou seja, Isaías
da alma de Cristo. Foi um trabalho penoso, árduo, para quê? Para que ele desse frutos ao Pai. E esses frutos ao Pai não ia ficar limitado só em Cristo. Ou seja, todo bom fruto, ele possui semente. Amém? A gente conhece a banana. Quem gosta de banana aqui? A fruta, a banana. Quem gosta de banana? A querida, né? A professora Mara gosta. A banana que a gente come hoje, tem semente nela? Não tem. Mas por que ela não tem? Porque Deus fez ela assim? Não. Porque a semente, a banana original, ela tem semente. Mas essa foi modificada para que ela não tivesse semente. Mas o fruto criado por Deus, ele tem semente. O fruto que é criado por Deus, ele foi feito para gerar mais frutos. Assim como Cristo, ele viu o fruto, do penoso trabalho da alma dele, se alegrou. Ele não nos fez fruto estéril, ele não nos fez um fruto seco, que não multiplica, que não dá mais fruto, mas ele nos fez um fruto próspero, ele nos fez um fruto que vai dar mais frutos, que vai gerar mais sementes. João 15,16, a palavra do Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E em João 15, também pouco antes do versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você acha que não entendeu? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Tá, acho que você ainda não entendeu, vou te explicar. Jesus, o Verbo de Deus, antes de ser o Cristo, o Filho, ele era o Verbo. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quando o homem peca, quem que criou todas as coisas? Vamos, João, né? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez, inclusive a minha vida e inclusive a sua vida. Ou seja, nós fomos feitos por intermédio do Verbo. Quem é o Verbo? Cristo é o Verbo. Ou seja, nós também fomos criados por intermédio da ação do Verbo. E porque Ele nos fez, Ele nos ama. E Ele nos amando, Ele viu o homem pecar no princípio. E porque Ele nos ama, porque nós somos feitos por intermédio dEle, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, todas as coisas são todas as coisas. Isso inclui a minha vida, isso inclui a sua vida. E Ele nos viu como humanidade pecar e nos distanciar de Deus, mas o amor dele por nós foi tão grande que Ele não se conformou que nós estivéssemos longe dele. E por isso, na alma dele, ele começa um árduo processo, um árduo trabalho para restaurar a nossa vida de volta ao jardim de Deus.
Pai, nós também fomos enviados para dar frutos, e frutos que permanecem eternamente. Por que nós damos fruto? Porque nós somos semelhantes a Ele, porque o Espírito dele está em nós, porque o sangue dele está derramado sobre nós, e porque Ele dá fruto, nós também vamos dar fruto na nossa vida. E aonde nós colocamos a mão, vai prosperar, vai dar certo, vai multiplicar, vai crescer. Ainda que seja um fruto igual um abacate, que tem uma semente só. Eu só tenho uma semente, mas planta ela, porque ela vai virar uma grande árvore, que vai dar muitos mais frutos, que vão gerar muito mais sementes, para a glória de Deus Pai. Nós não somos estéreis, mas enviados por Deus para dar fruto. E quando nós damos fruto, em primeiro lugar, nós glorificamos ao Pai. Você já parou para pensar sobre isso? Quando as coisas acontecem na sua vida, Deus é glorificado. Vamos ler de novo? João 15 e o versículo 8. Vamos lá? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Às vezes a gente dá glória a Deus assim, glória a Deus, aleluia. Só que a gente também glorifica a Deus quando a gente dá fruto. A nossa vida se torna uma expressão de glorificação ao nosso Pai, quando a nossa vida dá fruto. Quem está com a vida paralisada, estagnada, limitada, não está dando glórias a Deus. Mas quando a tua vida avança, quando a tua vida prospera, quando a tua vida dá certo, quando as coisas acontecem em todas as áreas da tua vida, o Pai é glorificado. Você está dando glórias a Deus. Por quê? Porque vão olhar e falar assim: ali vai alguém que serve a Deus. As coisas dão certo na vida dele porque ele serve a Deus. Deus ouve a oração dele, ou seja, Deus está sendo glorificado, mas não é pela tua boca, é pela boca de todos aqueles que olham a tua vida e veem Deus na tua vida. Então, se prepara. Esse mês de agosto é o mês de colher grandes frutos. E porque você vai colher grandes frutos, o Pai será glorificado na tua vida. E enquanto você colhe grandes frutos, vidas serão atraídas para a presença de Deus, porque eles vão falar: eu quero servir a esse Deus que a presbítera serve e que faz a diferença na vida dela, que a presbítera Cláudia serve e que faz a diferença na vida dela, que o diácono Wellington serve e que faz a diferença na vida dele, que a missionária fora serve e que faz a diferença na vida dela, que mantém esse povo em pé. Está doente, está em pé, está em guerra, está em pé, está passando por luta e está em pé, e não só está em pé, como a vida dele está em movimento, está produzindo, está crescendo, está frutificando. Não tem outra explicação, só pode ser Deus na vida desse povo. Glória a Deus por isso. Aleluia. É Deus purinho. Em primeiro lugar, nós glorificamos ao Pai, e em segundo lugar, nós nos tornamos discípulos do Filho. Amém? Glória a Deus. Ainda aqui no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Por quê? Porque o mestre dá fruto. E se o mestre dá fruto, e nós somos discípulos dele, nós também vamos dar frutos. Vai
frutificar a tua vida. Não está frutificando, então tem alguma coisa aí faltando. Está faltando um adubo, está faltando uma água, está faltando pegar um sol para fazer fotossíntese, mas precisa frutificar. Se está faltando adubo, se alimenta da palavra. Amém? Se está faltando água, busca a presença do Senhor, Ele é a fonte das águas vivas. Está faltando sol, Ele é o sol da justiça. Se encha da presença do Senhor, se encha da glória de Deus, a tua vida vai frutificar. De verdade, nós não fomos. Pensa comigo, pensa, viaja com a pastora Mara, como eu gosto de dizer, viaja comigo. Milhares de anos atrás, antes de Cristo, a humanidade foi formada, a humanidade pecou, aí Jesus começa a trabalhar, e manda dilúvio, e tal, faz arca, faz aliança com um, faz aliança com o outro, dá lei, e tal, e vai fazendo, levanta profeta, levanta rei, levanta juiz, e fala, e dá sinais, faz prodígios, maravilhas, conduz toda a história. Chegou o momento, vem ao mundo, nasce como homem, vive como homem, morre como homem, ressuscita como Deus, dá fruto para o Pai. Para hoje, a gente viveu uma vida infértil, paralisada, limitada em todos os aspectos. De maneira nenhuma. A cédula de dívida do pecado foi paga. Nós estamos debaixo do poder, do sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se este sangue, que é mais poderoso do que o mundo, está sobre a nossa vida, então é o seguinte: o mundo não vai nos paralisar, as lutas não vão nos paralisar, demônio piorou, está debaixo dos nossos pés, porque o decreto dele, a sentença dele, a nossa sentença foi rasgada, mas a sentença dele está em pé, está em vigor e vai se cumprir, e ele já está debaixo dos nossos pés. Então a nossa vida, ela vai prosperar, vai frutificar, você vai colher em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, nós temos as nossas orações respondidas. Quando nós damos fruto, as nossas orações, elas são respondidas. Vamos lá? João 15 e o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, ou seja, é uma consequência, faz isso, que isso vai acontecer. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ele vai te conceder, porque você está glorificando ao nome dEle com cada fruto que você tem produzido na tua vida. Então o Pai vai responder às orações, cada uma das orações. Quais são esses frutos? O principal de todos, acima, são as vidas que nós ganhamos para o reino de Deus. Cada vida que nós agregamos ao reino de Deus é um fruto que glorifica ao Pai. Cristo nos ganhou como fruto ao Pai. Agora nós precisamos produzir mais frutos ao Pai.
E enquanto, minhas orações não estão sendo respondidas, você já evangelizou essa semana? Você já falou do amor de Jesus para alguém? Você já mandou uma oração, uma palavra? É por isso que o sangue foi derramado. A gente vai prosperar nas outras coisas, no nosso trabalho, nas nossas finanças, no nosso casamento, no nosso ministério. As nossas orações serão respondidas, mas a gente precisa gerar frutos para o reino de Deus. Nós precisamos continuar o penoso trabalho da alma de Cristo e nos alegrar com os frutos produzidos. Amém? Você pode falar amém? Amém. É sobre isso. Imagina quando essa igreja estiver totalmente cheia. Eu não apertei o botão. O nosso coração vai se alegrar? Com certeza. Mas e o coração do Pai? Enquanto a gente ganha vidas para o reino de Deus, o Pai, Ele se alegra e Ele responde às nossas orações.